Espaço Empreender, a voz de quem contribui com o desenvolvimento de nossa cidade. Emprego, oportunidades, negócios e um pouco da história de nossos empreendedores. Espaço Empreender, aqui na Tirol FM. Muito bom dia, começa agora mais um Espaço Empreender. O programa da Tirol FM destinado a todas as pessoas que fazem a diferença em Teutônia e região. Hoje recebemos Kelly Pave. Bem-vinda, bom dia. Bom dia, Bruna. Bom dia, ouvintes da Rádio Tirol. Sempre é um prazer para mim falar sobre a cultura gaúcha, sobre o nosso movimento tão lindo, tão cheio de valores, que é essa nossa cultura gaúcha aqui no estado. Kelly, a gente ouve sempre o seu nome muito relacionado à cultura gaúcha, principalmente aqui no município de Teutônia. Mas antes da gente falar da tua relação com o tradicionalismo, eu gostaria que você falasse um pouquinho de você. Sou nascida em Arroio do Meio e com 8 anos de idade, em virtude do trabalho do meu pai, o seu Leudi Pave, né? Foi patrão de CTG, foi professor de curso de dança de todo o nosso interior aí. Nós nos mudamos para Teutônia, então desde 88 que eu moro aqui no município. Bom, eu ia perguntar quando o tradicionalismo entrou na tua vida, mas acredito que o incentivo veio do pai. Veio, com certeza. E é engraçado que há um tempo atrás eu me peguei, quando alguém me perguntou isso, e eu fui buscar em caixas de fotos antigas e eu vi que fora, então, claro, 40 anos atrás não se tirava muita foto, né? Mas fora as minhas fotos de nenê, as primeiras fotos de pequena já tinha um vestido de prenda, já estava fazendo uma declamação, então eu não lembro de não estar dentro do movimento, né? Lembro de crescer e ir com isso junto comigo. Como foi a tua infância no movimento? Porque a gente percebe hoje que as crianças às vezes não estão tão ligadas à questão tradicionalista como você foi. Na verdade o movimento, como qualquer movimento, né, Bruna, vem se modificando e a gente vai adaptando justamente para não deixar que ele morra, né? Algumas coisas vão sendo modificadas, mas a gente vai trazendo ele e vai levando junto essas modificações. Eu muito pequena ainda, então eu tenho fotos com 6 anos já com o vestidinho do grupo de danças, lá em Arroio do Meio ainda, né? Então agora CTG Querência do Arroio do Meio, né? Então lembro de muito cedo ainda estar dentro do CTG, estar declamando então, né? Decorando poesias para não só participar em rodeios como forma de competição, e sim para declamar em festas, para os parentes, para os amigos, num evento do próprio CTG. Quantas vezes as nossas crianças do CTG hoje declamam nas escolas, né? Hoje muitas vezes é difícil assim trazer as crianças para dentro do CTG, mas a gente sabe que quando elas vêm, ali elas ficam, porque elas gostam, porque o CTG é um ambiente de respeito. Eu sempre brinco que os bailes gaúchos começam de luz acesa e terminam de luz acesa, então lá a gente tem a família, lá tu pode trazer os teus filhos com toda a segurança, tu pode, inclusive, eles ficam, né, com os instrutores e vão a rodeios em final de semana sem os pais, né, então é um ambiente sadio, é um ambiente saudável e a gente sempre torce para que mais e mais crianças venham, e as crianças venham e tragam os pais e os avós e os dindos. E o CTG é um lugar família, sempre foi e sempre vai ser um lugar para a família, né? Não é só uma questão de vestimenta ou de chimarrão, mas é uma contribuição para o desenvolvimento do indivíduo. Com certeza, com certeza. O CTG não faz distinção de nenhuma forma, não tem preconceito, todos são vistos da mesma forma, todos têm as possibilidades, as oficinas que se abrem dentro do CTG, de canto, de dança, de declamação, de chula, né, que é os meninos dançando chula, elas estão abertas para todos, se inscreve quem quer, quem gostaria, quem tem vontade de aprender, então é um ambiente muito integrativo nesse sentido. Me conta um pouco do que tu já vivenciou, dos rodeios, dos encontros que você já participou. Com 5 anos fui campeã do rodeio estadual de Lajeado, do CTG Bento Gonçalves, em declamação, prenda mirim, né? Então passei a vida junto com o pai, com mãe, com o irmão, participando dos rodeios, então, nas modalidades coletivas junto com os CTGs, né? E nas modalidades individuais, então, de canto, de declamação, então, humano, de chula, e a gente ia participando como dava, de violão. Em 91, maio de 91, eu fui eleita em Ijuí, primeira prenda mirim do Rio Grande do Sul. Então, esse título que eu ostentei, então, até maio de 92.
e a gente viajou então todo final de semana durante um ano, o estado inteiro participando das programações que acontecia. Então as prendas estaduais são convidadas e é nosso dever participar, né? Então foi um momento muito, muito, muito enriquecedor, assim, para nós enquanto família, mas como prenda de lá eu tenho amizades sólidas ainda muito desse tempo ainda. A partir depois de entregar então a faixa de primeira prenda, eu continuei dentro do CTGs. Continuamos aqui em Teutônia. Eu dancei na mirim, dancei na juvenil, dancei na adulta, assim a gente vai crescendo e vai levando junto. Depois dancei no Xiru, que daí quando já passou dos 30 a gente faz uma invernada Xiru. Mais tarde, e há um tempo atrás eu tive um tempo afastada porque eu quis terminar então a minha graduação, emendei uma pós-graduação, então o CTG é uma coisa que a gente se entrega, né? Então, e eu precisava estudar, então eu não ia conseguir fazer as duas coisas de coração. Então eu disse, não, me dá um tempinho, deixa eu só terminar esse processo. E aí ganhei um convite de um amigo, acabei indo participar de um piquete, mais voltado para Campeira, lá na Westfália, e a gente começou todo um movimento de fazer um curso de dança, elegemos prendas, e aí no fim eu me tornei por 2 anos patroa desse piquete. Independente de estar na o que a gente chama de patronagem, que seriam as diretorias, né? Ou não, ou estar ajudando ou não, eu sempre falo da cultura gaúcha, sempre levo isso, tanto no meu trabalho, quando eu posso falar disso e explicar e contar o que eu sei, que muitas vezes não é uma informação que a gente recebe em sala de aula, né? Tão pouquinho aquela informação de começo da Revolução Farroupilha, final da Revolução Farroupilha, né? Então, eu sempre digo que eu acho que é isso que eu vou fazer, assim, até o meu último suspiro é dessa cultura que eu vou falar. A gente vê o brilho nos olhos quando você fala da cultura gaúcha. Você também palestra para alunos, agora em Semana Farroupilha, você também tem ali, visualmente, digamos assim, no acampamento Farroupilha de Teutônia, alguns itens que você pode explanar. Sim, na verdade, nos últimos 2 anos já, claro, ano passado não, né, em virtude da pandemia, mas nos outros anos eu vou receber esse ano também, as escolas do município, a PAI, inclusive. Então eu caminho com eles e mostro alguns símbolos, então tem as bandeiras, alguns piquetes ali trazem a roda de carreta, trazem alguns objetos antigos, né? Então a gente consegue falar sobre eles, fala um pouco da história, então com os maiorzinhos, então a gente consegue falar um pouco da história, da Revolução. No final eu sempre tenho junto comigo lá uma vaquinha parada, que a gente chama que é uma vaquinha de madeira, então eu ensino eles a laçar, então as crianças laçam e brincam, né? Falo com eles sobre a chama farroupilha, sobre o acendimento da chama, o porquê que esse fogo simbólico está ali. Então é um momento bonito. Eu recebo as crianças e a gente se diverte e aprende junto. Dá uma palhinha pra gente, conta um pouquinho dessa história da chama. A nossa Semana Farroupilha, como a gente conhece hoje, né, Bruna? Ela começou lá em 1947. Em 1947, durante a Semana da Pátria, que acontece então, né, no começo de setembro, alunos do Colégio Júlio de Castilhos, entre eles nosso saudoso Paixão Cortes, pediram para o então capitão Darcy Vignoli para fazer uma guarda de honra. Dia 5 de setembro de 47, estava sendo transladado de Santana do Livramento para Porto Alegre os restos mortais de Davi Canabaro. Davi Canabaro, que foi o segundo homem em importância dentro da Revolução, e foi quem assinou o Tratado de Paz, que botava fim à Revolução, né? A revolução mais extensa do país foi a nossa. E eles receberam então a autorização, fizeram essa guarda de honra. Dia 7 de setembro, antes deles extinguir o fogo da Semana da Pátria, Paixão Cortes e outros alunos, então, a cavalo, foram e pegaram uma centelha desta pira e levaram até o saguão do Colégio Júlio de Castilhos. Lá eles acenderam um candeeiro, e esse candeeiro ficou ligado com esse fogo simbólico até o dia 20. Esse movimento que eles fizeram, então, no começo de setembro até o dia 20, foi para resgatar esse sentimento de pertencimento da nossa cultura, dos nossos valores, e usaram, então, a música, a dança e a indumentária para simbolizar isso tudo. Depois, então, desse movimento que aconteceu com os alunos do Colégio de Castilhos, eles foram se encontrando mais vezes, e decidiram que eles queriam, então, regularizar essa entidade, fazer uma entidade separada, então, do colégio.
diferente das entidades que a gente conhece hoje, então, ao nosso redor no município, que tem o seu presidente, secretário, tesoureiro, os nossos centros de tradições, os nossos CTGs não são assim. Eles têm um patrão, um capataz, um sota-capataz, um capataz campeiro. Então, a administração, a diretoria de um CTG é baseado na administração de uma fazenda. São as mesmas funções que tem na fazenda. E aí, em 24 de abril de 48, então, muito pouco tempo depois, né, 7, 8 meses depois daquela primeira ronda gaúcha, né, eles fundaram o 35 CTG de Porto Alegre. E daí para diante, mais e mais CTGs. Então, esse início que alunos fizeram do Colégio Júlio de Castilhos, fizeram lá em setembro de 47, que deu origem à nossa Semana Farroupilha hoje, que hoje é comemorado, então, de 14 a 20 de setembro, onde a gente geralmente de alguma forma, ligado a esse fogo simbólico, né, que vai ser a nossa chama em algum lugar especial ou em alguma pessoa, né, o que partiu e teve um legado dentro dos CTGs. Inclusive, esse ano, o acendimento vai ser no Cristo Protetor e Encantado. E aí, e no dia 20 a gente encerra. Então, é quando o CTG abre as suas portas, convida a comunidade para vir, para conhecer todas as atividades que acontecem lá dentro. Como se dá a relação entre piquete, CTG, DTG? A gente sabe que tem várias nomenclaturas nesse sentido. Existe sim, DTG, Departamento de Tradição Gaúcha, PTG, então, que seriam os piquetes da tradição gaúcha. Na verdade, eles não têm muita diferenciação entre si no funcionamento, né? Na verdade, o piquete, sim, porque ele é mais voltado para a parte campeira. Então, nós temos piquetes e CTGs, inclusive CTG, que não tem parte artística. O nosso CTG aqui, por exemplo, o Rincão aqui de Languiru, ele tem parte artística e campeira. Isso é muito bacana quando consegue ter as duas partes dentro da mesma entidade, né? Mas a gente tem muitas entidades que só tem a artística, não tem a campeira, e outras que tem só a campeira e não tem a parte artística. A parte artística seriam os grupos de dança, a declamação, o canto, a chula. E a parte campeira, então, eles vão aos rodeios e tem o tiro de laço em dupla, laço individual, laço em equipe. Então, são coisas distintas dentro da entidade, né? Algumas têm as duas e algumas têm a sua, que mais, às vezes o município, né? É mais, por exemplo, Venâncio Aires é um município que tem bastante parte campeira, né? E, enfim, as entidades vão se adaptando. Às vezes uma entidade que não tinha vai nascendo alguma coisa campeira dentro de uma entidade que só tinha artística, e assim elas vão levando. Você acha que a região influencia nesse sentido? Eu vou te dizer que se eu lembro de muito pequena, a nossa região era muito artística e muito pouco campeira. E a nossa campeira na região cresceu muito nos últimos anos, que me deixa muito, muito, muito feliz. Porque, na verdade, toda a cultura gaúcha, ela se baseia entre o que a gente diz que são os três eixos, o boi, o cavalo e o homem. Então, toda a lida campeira, toda a cultura, ela está em cima da lida campeira do homem, do campo, que trabalhava nas fazendas, nas estâncias, nas charqueadas. E claro que quando eles tinham seus momentos que eles não estavam trabalhando, era quando eles se reuniam e tocavam a gaita e o violino e o violão e dançavam. Mas tudo aconteceu primeiro na parte campeira, entende? Hoje os laçadores vão e laçam para relembrar esse tempo onde, quando os gaúchos levavam uma tropa de cavalos embora ou de bois embora e um se fugia, laçava para trazer de volta junto, né? Então hoje a gente faz isso muito mais por esporte, né? O boi não tá fugindo, a gente sabe que ele tá indo de um lado da cancha até o outro, né? Mas é para resgatar isso tudo. Mas eu não sei se teria em virtude da nossa região aqui, mas o que eu sei e posso te afirmar é que cresceu as duas coisas. A artística e a campeira cresceram muito, vamos dizer, de 20 anos para cá, né? Isso é muito bom. Se vamos pensar até em Teutônia, né? Em Teutônia, se pensar aí 10, 15, 20 anos atrás, se tinha muito pouca coisa. Hoje tu olha o acampamento, nós já estamos no 5º acampamento Farroupilha, cada vez mais piquetes, cada vez mais gente prestigiando, né? Então, quando nós dançávamos, a gente tinha uma invernada mirim, uma juvenil, às vezes uma adulta, né? Hoje tu tem uma pré-mirim, uma juvenil, uma adulta, uma chiru, né? Então as coisas foram crescendo, é uma cultura que vai... Eu sempre digo que uma vez que a gente participa, é quase impossível a gente sair. Mas eu sou suspeita a falar, porque eu gosto muito, né?
Você acredita que a cultura gaúcha tem sido mais valorizada hoje? Sim, acredito sim. Acredito, e tanto que agora eu não escutei, não li mais nada a respeito, mas tem esse projeto de lei onde parte da nossa cultura vai ser começada a ser ensinada nas escolas. Alguns municípios até já aprovaram. Então, faz parte, eu acho que ela vem num crescente, sim, enquanto a gente já escutou muitas vezes que estava morrendo, ou na verdade eu acho que foi muito pelo contrário, ela vem crescendo e vem ganhando muitas pessoas. A parte, que nem eu te falei, a parte campeira na nossa região aqui, foi uma coisa que cresceu muito e trouxe muita família, muita criança pequena para dentro do movimento, para dentro dos CTGs, seja ele parte artística ou campeira. Então eu acho que vem crescendo sim e vem sendo mais respeitado. Tanto que nós temos leis hoje já, a pilcha completa, a pilcha de gala hoje gaúcha, se tu tiver um baile de gala numa sociedade, tu pode entrar. Ela é considerado traje de gala dentro do Rio Grande do Sul, Então, graças a Deus, vamos dizer assim, eu acho que sim, eu acho que a nossa cultura vem crescendo, vem ganhando espaço e vem sendo mais respeitada, assim. Eu acho que primordialmente por aquilo que eu te disse lá no começo, assim, é um lugar de respeito, é um lugar de valores, é um lugar de princípios, e a gente precisa tanto isso hoje em dia, Kelly, o que te motiva e o que te inspira? O que me motiva é quando eu falo, eu sou uma apaixonada pela história da Revolução, assim. Eu sempre brinco que a gente não sabe o que aconteceu direito naquela época, mas quando a gente fala em revolução ou em guerra, nunca é uma coisa boa, A gente sabe das vidas que se perdem, mas quando a gente fala de Revolução Farroupilha, a gente fala de uma guerra que não foi política, que não foi por poder, que não foi por algum minério que estava embaixo da terra, que não foi por território, ela foi por melhores estradas, ela foi por menos impostos, ela foi por mais escolas. Então, quando eu penso nisso, eu penso que lá atrás eles lutaram pelo que a gente luta hoje, dá um orgulho. Então, eu sempre digo que é isso que eu queria que as pessoas soubessem, entendeu? Eu sei, sim, que a gente não pode sair guerreando, mas quando a gente fala em história, a gente fala de um povo que disse, não, peraí, vamos melhorar as coisas, E aí, isso é tudo muito, muito atual, A gente também luta por essas mesmas coisas que eles lutaram. Então, quando a gente fala em revolução, a revolução que começou interna, ou seja, o nosso Estado contra o Brasil de uma forma geral, contra o Império, e ela virou uma guerra, porque em setembro de 1836 a gente foi proclamado uma república. Meu Deus, a gente era um país, por 9 anos a gente foi um país, então ela virou uma guerra porque foi um país contra outro país. Então a fibra daquele povo, a coragem daquele povo, quando a gente fala em história e se a gente quisesse conhecer um pouco mais, sei lá, acho que não tem como não se apaixonar, É muito bonita a história, nesse sentido, quando a gente fala do quanto eles lutaram para conseguir melhorias. No final, na assinatura do Tratado de Poncho Verde, que dizia que não tinha vencedores nem vencidos na guerra, ainda assim, tudo que os farroupilhas pediram, eles foram atendidos. Então, a gente lá atrás, a gente teve melhorias porque aquele povo foi lutar, Então, eu acho que essa é a minha grande inspiração, assim, é conhecer um pouco mais isso, que eu conheço, sei lá, tão pouquinho dessa história, Mas conhecer ela é o que me inspira a continuar falando disso, Continuar lutando por essa mesma coisa, assim. Inspiração, fibra e coragem que nossos empreendedores teutonienses também precisam ter. Com certeza, com certeza. E diariamente precisa ter isso, Kelly, muito obrigada pela tua participação no programa hoje, por compartilhar um pouco dessa história e mostrar que no CTG, na tradição gaúcha, a gente também tem empreendedores que podem não estar recebendo, não levando isso como sua profissão, mas que fazem com muito amor e carinho e, de certa forma, voluntária. Com certeza, é um trabalho voluntário, é o tempo que a gente tira, às vezes, da nossa família, das nossas casas para estar lá, Os pais, para cuidar de outras crianças, para atendê-los, nesses momentos tão bonitos que acontecem dentro do CTG. É sim, é um lugar de muita
muita inspiração. O CTG é um lugar de muita inspiração para as crianças, principalmente. Eu acho que a gente precisa dar bons exemplos, né? Em todas as áreas. Eu convido a todos para que participem, seja de qual entidade for, da forma que for. Fica o meu convite para que todos participem. Muito obrigada, bom final de semana. Obrigada, Bruna. Bom final de semana para todos os ouvintes. Esse foi o Espaço Empreender de hoje com Kelly Pave. Para você, um ótimo final de semana e até o próximo programa. Esse foi mais um Espaço Empreender, valorizando quem faz o dia a dia da nossa comunidade. Espaço Empreender retorna no próximo sábado, aqui na Tirol FM, a mais do Vale.